Senhoras e senhores telespectadores da TV Otimista, senhoras e senhores internautas do blog do Edson Silva, começamos o nosso programa falando de uma incongruência. A Assembleia Legislativa Cearense renovou nas últimas horas o seu contrato com a Coelce. A Coelce, como de resto a todos os lares e empresas cearenses, é a fornecedora única de energia. Pois bem, a Assembleia renova o seu contrato com a Coelce, dizendo que ela é a Companhia Energética Concessionária Federal. Atenção, a Assembleia diz que a Coelce é uma concessionária federal de serviços públicos de energia elétrica no estado do Ceará. Ora, se o Poder Legislativo reconhece a Coelce como uma concessionária de serviços públicos federais, a Assembleia não tem competência para se intrometer nas ações da empresa e, nem muito menos, a ARCE, que é a Agência Reguladora dos Serviços Públicos no Ceará, tem autoridade sobre a atuação da Coelce. Portanto, a CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, que atualmente está acontecendo na Assembleia, não passa de uma fanfarronice, de um engoldo para a população cearense ou um ato político demagógico dos deputados que a compõem. O presidente Lula levou hoje, agora há pouco, para o seu programa Conversa com o Presidente, a ministra da Saúde e o ministro da Educação. A ministra falou do incentivo à criação de uma indústria de produtos farmacêuticos no Brasil. E o ministro da Educação da expansão da internet para todas as escolas públicas nacionais. Aliás, motivo da denúncia, essa expansão da internet, motivo de uma denúncia feita ontem pelo jornal O Estado de São Paulo e registrada aqui no nosso programa, apontando para possível tráfico de influência envolvendo o marido da ex-governadora Isolda Sela, hoje a segunda pessoa no Ministério da Educação, o senhor conhecido como Veveu, que é empregado da Fundação Leman. O presidente Lula não tocou nesse assunto, disse apenas da importância da indústria de produtos farmacêuticos no Brasil. Vamos ouvi-lo. Senhor, aconteceu uma coisa importante. Eu ontem saí do palácio e vim para casa pensando em fazer uma entrevista com você falando da viagem, tanto do G20 quanto da ONU. Mas aí eu me dei conta que hoje nós temos dois eventos importantes. Nós temos às 10 horas da manhã um lançamento de um programa chamado Estratégia Nacional para o Desenvolvimento do Complexo Econômico e Industrial da Saúde. Isso é enorme. É uma coisa muito importante, porque o Brasil hoje importa 20 bilhões de dólares das coisas que nós utilizamos na saúde. Se a gente tiver uma indústria produzindo isso ativamente e a gente tem uma capacidade de consumo extraordinária por conta do SUS,
a gente vai desenvolver o Brasil, desenvolver uma indústria, gerar emprego de qualidade e atender a demanda interna. Por isso, eu liguei 6 horas da manhã para a Nívia. Que isso? Ela estava dormindo. Aí eu voltei a ligar às 6h30. E eu liguei para o Camilo às 6 horas da manhã, porque nós temos hoje a assinatura do decreto que institui a Estratégia Nacional de Escolas Conectadas. Ou seja, nós vamos conectar 138.400 escolas nesse país. Tá? Até 2026, a gente vai deixar toda a nossa meninada altamente conectada com Wi-Fi e tudo mais que for necessário. Então, eu acho que é importante a gente ouvir esses companheiros. Sim. Primeiro, ouvir a Nívia, sabe que a gente vai lançar às 10 horas da manhã, às 11 horas, esse programa aqui, que será uma revolução de inovação na área da saúde no Brasil. E eu espero que tudo isso, como resultado do que a gente sofreu na pandemia, a gente possa, daqui a 3 anos, 4 anos, ter uma indústria da saúde competitiva com qualquer empresa de saúde do mundo. Bom, a propósito, o presidente Lula ontem, ao ser questionado sobre a indicação que fará nos próximos dias do futuro ministro do Supremo Tribunal Federal, em razão da aposentadoria da ministra Rosa Weber, que está completando 75 anos no início do próximo mês de outubro, já na próxima semana. Então, o presidente, ao ser questionado, disse que não vai escolher o próximo ministro com base na cor da pele, se preto ou branco, ou do sexo feminino ou masculino. Uma providência correta, se assim agir o presidente Lula. O ministro, qualquer ministro do Supremo Tribunal Federal, não tem que estar comprometido com cor de pele ou de sexo. Tem que estar comprometido com a justiça, com a aplicação da lei, com a guarda, porque o Supremo é o guardião da Constituição da República. A PEC da anistia, esse projeto de emenda à Constituição, de que já falamos em várias oportunidades, que anistia os partidos políticos, hoje devedores por condenações impostas pelo Tribunal Superior Eleitoral, condenações que determinam devoluções de volumosos valores de recursos do fundo partidário. Pois bem, essa PEC, e que também anistia os partidos que foram condenados nas 2 últimas eleições, a eleição municipal de 2020 e a eleição estadual nacional de 2022, do ano passado. Aliás, um dos partidos aqui do Ceará, o PL, foi condenado à perda dos mandatos de 4 deputados estaduais, porque o partido não teria cumprido a lei de cotas. Pois bem, esta PEC, que está tramitando na Câmara dos Deputados e depois vai para o Senado da República, está motivando uma certa mobilização de alguns setores da sociedade brasileira, razão porque é uma matéria de capa hoje do jornal O Estado de São Paulo. Stephanie. Olá, Edson, olá, internautas do blog do Edson Silva. O Estadão destaca que uma comitiva de organizações da sociedade civil se reúne nesta terça-feira com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, na tentativa de frear a tramitação da proposta de emenda à Constituição
a PEC da anistia. O texto está na pauta de votação da Comissão Especial da Câmara dos Deputados. A PEC pretende dar o maior perdão aos partidos políticos na história. Estão no grupo que irá à audiência com Moraes o Pacto pela Democracia, a Transparência Partidária, o Elas no Poder, a Coalizão Negra por Direitos, o Educa Afro e Mulheres Negras Decidem. Essa reunião serve para a sociedade civil alertar a Corte sobre esse possível ataque, se solidarizar com uma instituição, protagonizou as ações em defesa do processo eleitoral nos últimos anos e também colher as avaliações do presidente do Tribunal Superior Eleitoral acerca do tema, disse Arthur Melo, coordenador do Pacto pela Democracia. Na verdade, o ministro Alexandre de Moraes, que é presidente do Tribunal Superior Eleitoral, não tem nada a ver com a tramitação desta PEC, a PEC da anistia, como não tem nada a ver com nenhuma outra matéria. O ministro deve cuidar da tramitação de processos no Supremo Tribunal Federal. As matérias de ordem legislativa são de competência do Poder Legislativo, consequentemente, dos deputados federais e senadores. Se eles aprovarem alguma matéria que confronte com a Constituição Federal, os ministros podem dizer, depois da matéria aprovada, depois da matéria sancionada, depois da matéria publicada, consequentemente, depois da matéria tenha sido transformado em lei. Só aí é que entra o Supremo Tribunal Federal para dizer se ela está ou não conforme a Constituição. Fora disso, ministro do Supremo Tribunal Federal não é para apitar coisa alguma no Congresso Nacional. Agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes. Letícia. Olá, Edson. Olá a todos que acompanham o nosso programa desta terça-feira. Com as atualizações feitas no nosso blog, temos que Lula diz que gênero e cor não serão critério para escolher o novo ministro, como já mencionado no nosso programa hoje. O governador do Ceará, Mano de Freitas, e outros governadores do Nordeste pedem para ampliar a participação dos estados no orçamento. Os governadores também cobraram a votação da PEC 51 de 2019, que amplia a fatia dos estados no orçamento da União. A deputada estadual doutora Silvana defende chapa pura do Partido Liberal nas eleições de 2024 aqui em Fortaleza. Segundo ela, por serem políticos cearenses com muitos seguidores, Carmelo Neto e André Fernandes, são dois parlamentares que poderiam atrair um público diferente para o pleito, visto que não teriam tempo de rádio e televisão substancial caso escolham uma chapa sem coligação. E também temos que deputado Danilo Forte contesta a instalação de usina de dessalinização em Fortaleza, na Praia do Futuro. O assunto em foco no evento foi a instalação de uma usina de dessalinação aqui em Fortaleza. Esse deputado contestou sobre o tema e alertou sobre risco para o Estado. Com os destaques nacionais... Letícia, se você permite, vamos fazer um rápido intervalo antes das manchetes do Noticiário Nacional. Já já a gente volta com as manchetes do Noticiário Nacional. De volta, continuamos com as manchetes, agora as manchetes do Noticiário Nacional. Letícia. Bom, com os destaques do Estadão, temos em principal manchete sobre educação que a mensalidade de escolas particulares podem subir mais do que a inflação. Os valores devem ter alta de, em média, 9%. E sindicato diz que instituições ainda sofrem com os efeitos da pandemia.
Também temos que General Heleno depõe hoje na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos ataques do dia 8 de janeiro e sempre esteve ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro, da campanha ao último dia de governo. E agora, com os destaques do Globo, temos em principal manchete sobre a prévia da inflação que acelera no mês de setembro, uma puxada por combustíveis, mas ainda abaixo do esperado. A gasolina subiu 5,18% no mês e foi o que mais pesou no indicador divulgado pelo IBGE. O ministro Alexandre de Moraes abre julgamento virtual com voto por condenação de novos réus dos ataques antidemocráticos. E com a última da Folha de São Paulo, temos que a Força Nacional alertou para a violência no dia 8 em relatório mantido em sigilo pelo governo. A existência de documentário é conhecida desde janeiro, mas diferentes autoridades afirmaram ao jornal Folha desconhecer este teor. Muito bem. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, despede-se do Conselho Nacional do Ministério Público. Na semana passada, ele já havia feito as suas despedidas no plenário do Supremo Tribunal Federal. A Procuradoria-Geral da República, o procurador ou um dos subprocuradores por ele indicado, tem lugar em todas as sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal. Pois bem, na semana passada, Aras despediu-se do trabalho da Procuradoria sob o seu comando no Supremo Tribunal Federal e agora despede-se do Conselho Nacional do Ministério Público e, consequentemente, do próprio cargo de Procurador-Geral da República, que ele ocupa, daqui a algumas horas, que ele ocupa há 4 anos. E baldados foram todos os seus esforços para ter mais 2 anos de mandato. A indicação do Procurador-Geral da República também é feita pelo Presidente da República. É uma indicação casada, que só se consuma após o aprovo do nome do indicado pelo Senado da República, como o faz no caso dos ministros das Cortes Superiores da Justiça e alguns outros importantes cargos da República. Vamos ouvir o que disse o Procurador-Geral Augusto Aras nas suas despedidas do Conselho Nacional do Ministério Público. Eu nunca pensei em ser Procurador-Geral da República, até o dia em que uma fagulha de luz passou pela minha mente e disse: levante-se e busque corrigir todas as injustiças dentro do Ministério Público e fora que você não concorda. Não seja um acomodado que, chegando ao último grau da carreira do Ministério Público, da comunidade acadêmica e ex-advogado também, que teve uma atuação forte na OAB como conselheiro federal, não fique nesse conforto, porque este conforto rima com a inação, com a omissão e, eu diria, até, em alguns aspectos, com a ausência de vida. Levante-se e diga não a tudo aquilo que você não concorda e busque realizar aquilo que você acha que está justo. E a nossa formação, e aqui o nosso querido Alcides não nos deixa esquecer, que a nossa formação é de cavar masmorras aos vícios e elevar templos às virtudes. Esta linha do pensamento humanístico, que não se opõe a nenhuma corrente de pensamento filosófico ou religioso, é a linha que me impôs a presença, contra tudo e contra todos, de me alçar dentro do impossível, não do improvável, mas do impossível, ao cargo de Procurador-Geral da República.
E o divino me deu mais graças, quando colocou ao meu lado cada colega aqui presente que nos acompanhou nesses 4 anos, para fazer de cada colega, não um braço, como alguns segmentos maledicentes da imprensa disse, mas muitas cabeças, muitos braços, muitas pernas, para fazer um único Ministério Público, o Ministério Público brasileiro, em que a nossa distinção é meramente de especialidades e espacialmente de ramos nos estados e na União. A grande instituição, o Ministério Público, passa pela unidade. Sem a unidade, nós caminhamos para um regime feudal que alui valores, princípios e, acima de tudo, não contribui para o Estado democrático de direito. Pedida do Procurador-Geral Augusto Aras. Ele fala em combater, falou aí que foi iluminado para buscar esse lugar de Procurador-Geral para acabar com as inações, omissões. Mas ele sai sendo criticado exatamente por inação em relação a algumas situações do governo federal que ele esqueceu. Quer dizer, não teve nenhuma ação. Agora é o momento de fazermos o nosso segundo intervalo e já estaremos de volta com a última parte do nosso programa. Ontem denunciamos daqui contratos feitos pela CEASA, a Central de Abastecimento de Hortifruti Grangeiro do Ceará, localizada no município de Maracanaú, na região metropolitana de Fortaleza. Nós dissemos e mostramos que a CEASA contratou uma única empresa, diluiu esse contrato em 7 para fazer a mesma coisa. Até insinuamos que esse contrato, essa divisão de um contrato em 7 partes, era para fraudar a lei das licitações. Agora, nós chamamos a atenção dos responsáveis pelo controle externo das contas públicas estaduais, de alguns dos contratos de obras e de prestação de serviços feitos pela CAGES, a Companhia de Distribuição de Águas, uma das empresas públicas ricas do governo do estado do Ceará, ao lado do DETRAN. Essas 2 empresas, esses 2 órgãos, têm muito dinheiro e gastam muito facilmente. Os contratos de obras e de prestação de serviços da CAGES envolvem volumosos recursos públicos e precisam de ter uma fiscalização dos órgãos de controle externo bem mais atuante, porque nós, a população, não temos condições de fiscalizar em razão de muitas obras da CAGES serem enterradas. Como são enterradas, é difícil de se ver e saber o que realmente foi feito. Mas os contratos de prestação de serviço, esses são de estarrecer. Agradecendo a honrosa audiência de todos os nossos ouvintes, nós encerramos o nosso programa de hoje, prometendo estar de volta amanhã neste horário. Letícia.
Eu também faço meus agradecimentos a todos que acompanharam nosso programa de hoje. Espero revê-los amanhã. Até lá!